Olá, sejam muito bem-vindos ao Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o Tony, seu professor de Conexão Empreendedora. E nós vamos aqui continuar falando a respeito do nosso estudo de caso. Sucesso é aqui, lembra disso? A empresa do Marcos, que estava morando lá no exterior e decidiu voltar para o Brasil e abrir uma loja de imóveis, e a gente já percebeu que o negócio não andou muito bem, ele cometeu alguns erros e ele não planejou e não verificou algumas fraquezas que ele tinha que resolver antes de pensar nesse empreendimento, né? Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso, pontuar algumas características do Marcos e também pontuar características que são exclusivas do empreendimento, tá certo? Para quem não sabe, eu sou um homem pardo, estatura mediana, tenho cabelo preto meio grisalho, tenho barba próxima do peito, já grisalha também, tenho um brinco nas duas orelhas, estou usando óculos, estou de camiseta branca e tenho os meus braços tatuados. Para quem não tá me vendo, a gente tinha certeza, eu sou um cara bem bonito, assim como vocês aí que estão nos acompanhando. E essa aula é brilhante porque vocês brilham também. Então, para que brilhe cada vez mais, é importante que você não esqueça de algumas coisas. Primeira delas, diário de bordo. Você precisa ter esse diário de bordo sempre à mão, sempre anotando tudo aquilo que nós falamos aqui durante a nossa aula, durante a nossa conversa aqui a respeito de empreendedorismo, para que você consiga perceber a sua evolução desde o começo aí desse componente dentro dessa unidade curricular até o final. Assim você vai fazer o que nós chamamos de autoavaliação. Como assim, professor? Quem me avalia não é o professor? Não, não é só o professor, né? Você também pode se avaliar, você também pode perceber, né, a sua evolução, tá certo? Então, vamos conferir o seu diário de bordo? O que é que você já tem no seu diário de bordo? Dá uma olhadinha na tela. Primeira coisa, né? O que é empreendedorismo? Se fala muito de empreendedorismo nas redes sociais, a gente vê muitas pessoas vendendo cursos a respeito de empreendedorismo também, e normalmente a gente começa a perceber que se fala de empreendedorismo de uma forma muito rasa, sempre falando em coragem, sempre falando em audácia, sempre falando em sorte, em saber aproveitar oportunidades, mas deixa de se falar também que o empreendedorismo, ele carece também de muito estudo, carece de planejamento, é preciso colocar no papel tudo aquilo que você pretende fazer, você precisa conhecer o mercado, você precisa conhecer o seu público-alvo também e, acima de tudo, você precisa se reconhecer, ver quais são as características que você tem que são fortes. A gente já pontuou algumas características com a professora Mara Valéria, que é professora de Educação Física. Lembra dela? Sim, é formada em Educação Física e também está se formando agora em jornalismo. E foi falado também a respeito dessa ideia do projeto de vida. O seu projeto de vida é um empreendimento. Não importa o que é que você decidiu para o seu projeto de vida, fazer uma faculdade, fazer um intercâmbio no exterior, ou apenas viajar para conhecer alguma parte do mundo aí, para se especializar em alguma área. Por exemplo, se você vai fazer história, conhecer, por exemplo, a América do Sul, pode ser uma coisa muito legal também. Mas para que esse empreendimento dê certo, é preciso que você estude, coloque tudo no papel, conheça o que você vai fazer, perceba quanto você precisa de tempo e dinheiro para que esse empreendimento dê certo. Isso é muito importante. Então, voltando para a tela, empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos. Quando nós falamos de recursos, estamos falando de dinheiro, estamos falando de tempo, tá certo? Na criação de algo positivo para a sociedade. Pode ser um negócio, um projeto ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e impacto no cotidiano das pessoas. Então, nessas duas últimas linhas, ele falou um pouquinho sobre os tipos de empreendimento que nós temos, que deve estar no seu diário de bordo aí também, né? Nós temos um empreendimento clássico, que é aquele onde gera lucro para aquele que é dono do empreendimento. Nós temos um empreendimento social, que se trata de um projeto para beneficiar pessoas. Ele pode gerar lucro, mas esse lucro ele é gerado para pessoas, para, por exemplo, gerar emprego, gerar renda extra para um grupo de pessoas, uma comunidade.
comunidade. E nós temos também o serviço social. O serviço social ele não visa gerar lucro. No caso, ele visa reconhecer um problema e solucionar esse problema para um grupo de pessoas, para uma comunidade. De novo na tela, nós temos aí no nosso quadro cor-de-rosa, falando sobre o que é o empreendedor. A gente falou sobre o empreendedorismo, então o empreendedor é a pessoa que sabe colocar tudo isso em prática. Pode ser abrindo um negócio ou concebendo um projeto. Exemplos de empreendedores de sucesso não faltam. Você já anotou o nome de alguns empreendedores que você julga de sucesso? Na última aula eu falei da patroa, lembra dela? Mulher envolvida na música, que é muito talentosa e que sabe empreender, né? Então, você sabe de quem eu estou falando, pesquisa a respeito dela, né, sobre os estudos que ela faz, como ela se especializou para chegar onde ela está. Estou falando isso para dizer para vocês que o caminho artístico também pode ser um empreendimento. Então, você pode seguir o caminho artístico também, mas pense como um empreendimento, com muita responsabilidade, com muito pé no chão, fugindo de tudo que é utopia, tá certo? Reconhecendo quais são os problemas e quais são as fraquezas que você vai ter que vencer para chegar aonde você quer. Muito bem. Pode ser abrindo um negócio ou concebendo um projeto. Exemplos de empreendedores de sucesso não faltam. Sua postura é focada na paixão por ter ideias. Aí tem que ser uma pessoa criativa, tá certo? E nem sempre você vai trabalhar sozinho nesse empreendimento. Então é importante que você saiba também administrar outros talentos para que seu empreendimento dê certo. Inovar e gerar riquezas e mudanças no cotidiano das pessoas. Muito bem. Continuando a olhar na tela aí, o que nós temos? Nós temos as características de um empreendedor, né? Já deve ter anotado no seu caderno também. Então a primeira delas é o carisma, né, que seria aí, no caso, a facilidade com que a pessoa tem de trazer as pessoas para perto, trazer as pessoas para a ideia que ele teve, para vender um produto, né? Esse é o carisma. Depois nós temos a motivação, você tem que estar motivado, né? Você tem que estar fazendo uma coisa que você acredita, que você conhece, que você sabe, motivado. A motivação ela se dá através do estudo também, né? Quanto mais você conhece o seu empreendimento, mais motivado você vai ficar. Terceira, a realização. Você tem que se sentir realizado com isso, né? Não é fazendo empreendimento só para ganhar dinheiro, mas você tem que ser feliz, né? Existe uma frase que agora eu não lembro o nome do autor, mas ele diz o seguinte, procure um trabalho que você ame e nunca mais você vai precisar trabalhar na sua vida. Porque quando a gente trabalha com o que ama, a gente não está trabalhando, a gente está vivendo, a gente está sendo feliz. Então a realização ela é importantíssima quando pensamos no empreendimento. Tem que fazer sentido para você. Quarto, independência. Sim, você tem que saber caminhar com seus próprios pés. Eu dei até o exemplo de quando você vai tirar a carta de motorista, né? Quando o instrutor está do seu lado, você pergunta tudo para ele. E quando ele não está, você percebe que você sabe fazer. Você não precisa perguntar para ninguém. A mesma coisa é no caso do empreendimento. Você tem que ter independência. E independência para tomar atitudes, tá? E quando nós falamos de independência para tomar atitudes, nós estamos falando também de tomar a atitude de chamar alguém, conhecer outras pessoas, tá certo? Isso é importante. Autoconfiança. Você tem que ter confiança no que você sabe, né? No que você é capaz de fazer. Olha, assim como a motivação, a autoconfiança ela vai aumentar a partir do momento em que você se prepara para esse empreendimento, que você estuda, que você busca, tá certo? Sempre pesquisando, fazendo uma pesquisa responsável e científica, sempre buscando aí também fontes que sejam confiáveis. A cognição, né? A cognição, ela está relacionada com a capacidade de adquirir conhecimento e desenvolver emoções, né? Então tem que estar aberto aí a conhecer coisas novas, a aprender, né? Para que tudo dê certo. A gente viu o caso aí do Marcos, que teve problemas em emissão de nota fiscal. Eu sempre repito esse exemplo, porque esse estudo de caso ele é bem interessante. E por fim, nós temos a capacidade de gerar soluções e desenvolvimento a partir de decisões internas ou reforços externos, que é o locus de controle. A gente tem o locus interno e temos o locus externo. Locus externo é quando você depende daquilo que você sabe, daquilo que você conhece para fazer algo dar certo. E o locus externo é quando você depende de algo que é externo, ou seja, o acaso, a sorte, a sua fé,
outras pessoas, tá? Então isso daí é o locus de controle. Muito bem. Para não fracassar. Então agora nós temos alguns passos para não fracassar, né? Enxergar o longo prazo. Para administrar com competência é necessário ter uma visão ampla e estratégica da empresa e do mercado. Esse daqui é um caso, né, que a gente pode relacionar com o estudo de caso que a gente fez, né? Imprevistos acontecem. O desânimo passa e mudanças são sempre necessárias. Porém, é necessário conciliar o planejamento idealizado e as metas e dificuldades de curto prazo, tá certo? Nem todo empreendimento ele vai começar a gerar lucro nos primeiros meses. Talvez você leve alguns anos aí para começar a pagar as contas, né? Para que seu empreendimento se torne sustentável. Então tem que ter muita paciência, pensar a longo prazo e a cada pequeno período, você sempre fazer uma projeção para o período seguinte também. Isso é importantíssimo, tá bom? Porque pela vivência dos períodos anteriores, você consegue perceber mais ou menos o que vai acontecer, tá bom? Cuidado também com sazonalidades. O que seria essa ideia de sazonalidade? Ó, digamos que você queira abrir uma sorveteria, né? Então você sabe que em junho vai cair as vendas, porque é o inverno e tal. Então, sempre pense nessa ideia. Pensar a longo prazo também engloba essa ideia de pensar na sazonalidade do seu produto. Nem todo produto ele vai vender o ano todo. Nem todo serviço poderá ser prestado o ano todo também. Então, tome cuidado com essa ideia. Segundo, ter controle financeiro, que é uma coisa importante. Obtenha mais conhecimento sobre finanças para empresas, né? Coisas que nós podemos aí pontuar a respeito do capital de giro, fluxo de caixa, tá? E também a situação de não misturar, aí a gente vai ter alguns vídeos falando sobre isso, né? De não misturar as suas despesas com as despesas da empresa. Muitas empresas quebram justamente por esse problema. As planilhas de contas a pagar e receber e o fluxo de caixa são indispensáveis, mas precisam de análise. O controle financeiro deve incluir estudos do passado da empresa com resultados já obtidos para elaborar planejamentos do futuro, como, por exemplo, o orçamento empresarial do ano. Ser realista, né? Conhecer que existem sim dificuldades e que você também não pode achar que tudo vai ser maravilhoso. Não, tem que ser real, gente. Entender que existem dificuldades no empreendimento, você vai precisar trabalhar bastante. Lembrando que empreendimento não é uma questão de sorte, mas é uma questão de sangue, suor e lágrimas, né? Então é preciso ter muita fibra mesmo e ser muito corajoso no que diz respeito a entender. Faz parte da cognição isso, né? Entender que você precisa controlar as suas emoções também para que você não esmoreça no meio do caminho. Muitas empresas perdem credibilidade com promessas inatingíveis. Por isso, conhecer bem o negócio é fundamental para determinar estágios de evolução da empresa. O que mais que nós temos? Separar a vida pessoal da empresa, né? Que foi o que eu falei para vocês, né? O motivo mais clássico para fracasso da empresa é quando o empresário mistura as contas da empresa com as contas pessoais. Fazer esse tipo de confusão pode trazer gastos maiores e imprevistos como impostos corriqueiros. O que mais? Aceitar imperfeições. Existem empreendedores que passam muito tempo no planejamento antes de lançar a empresa. Apesar de ser um período crucial, é preciso ter o timing certo, mesmo que a empresa não esteja perfeita. Após o lançamento, teste, refaça, teste de novo e adapte. Esteja consciente que o produto, o serviço, continua sendo incrementado e aperfeiçoado apenas com o tempo. Por exemplo, vou abrir um restaurante, né? O que é melhor no meu cardápio? Às vezes você monta um cardápio para oferecer para os seus clientes e no meio do caminho você percebe que existem alguns produtos que não estão sendo vendidos, né? E esses produtos permanecendo no seu cardápio podem gerar custos desnecessários, com matéria-prima, produtos para produzir um prato, por exemplo, né? Então, esse tipo de readaptação, no caso, né, nesse meu exemplo aí, do cardápio, ele é importante. Quantos restaurantes não mudam o cardápio no meio do caminho, porque percebem que alguns produtos não têm saída e eles podem colocar produtos mais interessantes e com valores melhores para o público.
O que mais que nós temos aí, ó? Focar no público-alvo. Acabei de falar do público-alvo, né? É necessário focar no público-alvo antes, durante e após o lançamento de uma empresa. Faça adaptações sempre com o usuário final como foco e testes de diversos públicos, tá certo? Conheça os arredores, conheça o que o povo gosta, esteja sempre atento, né? Tem aquela máxima que diz que o cliente sempre tem razão. Tá? Não estou querendo dizer que você tem que aceitar tudo que falam para você não, tá certo? Não é isso. Mas é importante que você escute o que o seu cliente tem a dizer, porque ele sabe o que ele quer. Então você tem que oferecer o que ele quer, não o que você quer oferecer, tá? Então é importante que você perceba isso também. Bom, a gente tem agora um vídeo que é importantíssimo. Eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo que eu falei para vocês, eu mencionei para vocês esse vídeo que falava sobre o networking. Lembra disso? Networking. Essa ideia do networking, ela tá ligada com locus de controle. Lembra? Locus de controle interno, locus de controle externo. O networking, ele faz parte desse locus de controle externo. É quando você depende do conhecimento de outras pessoas, depende da especialização de outras pessoas para que seu trabalho funcione. Não é porque o empreendimento é seu que você tem que fazer tudo. Você tem que conhecer muita gente que saiba fazer coisas que você não sabe também, porque isso pode gerar menos custo para você. Às vezes, ao invés de você se especializar em algo, você já pode contratar uma pessoa que já conhece esse algo. Outras coisas que são importantes no network é a respeito, né, de conhecer novos fornecedores, conhecer novos clientes, né? Então, preste muita atenção e anota no seu caderno aí também uma frase que é muito importante, né? Quem não é visto, não é notado. Então, bora pro vídeo aí e vamos ver o que tem para falar pra gente a respeito de networking. Tá gravando. Sejam bem-vindos à retomada no meu canal no YouTube. Eu sou a Paula Boarim e nesse canal eu falo sobre carreira, sobre marca pessoal, sobre como você pode entregar e cacarejar o seu trabalho. Aproveita e já me segue nas outras redes sociais que estão atualizadíssimas. E nesse vídeo eu vou falar sobre algo que é super importante para qualquer trabalhador, gente. Como você pode potencializar o seu networking dentro da empresa que você trabalha. Mas antes, faz aquele ritual todo aqui no YouTube de cadastrar, ativar sininho, porque cada vez mais vai ter novos conteúdos aqui para você. Antes de trazer as estratégias, tem 3 coisas que eu preciso te explicar. Primeiro, o que é networking? Networking é uma rede de relacionamento cujo foco é potencializar as relações de trabalho. É uma rede de troca, tá? Dar e receber precisa estar presente nessa rede. Segunda coisa que você precisa entender é que networking é super importante no Brasil, porque o nosso país é um país relacional. O que isso significa? Que só ser bom tecnicamente, rindo de nervoso, só ser bom tecnicamente não vai te levar muito longe, infelizmente. Faz parte do trabalho, gente, se relacionar. Quantas vagas nem vão para o mercado porque são fechadas por indicação? Quantas promoções são dadas para pessoas que simplesmente são mais confiáveis aos olhos do líder? Não adianta lutar contra um fato que é concreto. Eu já desisti, eu não luto mais contra algo que é maior do que eu. O fato é, a cultura é essa. E a gente também é assim, né? A gente não compra um pãozinho sem pesquisar, a gente não vai em um lugar sem perguntar, faz parte, tá na nossa cultura, tá? Vai ter exceções pontualmente, empresas que são multinacionais, americanas, japonesas, pode até acontecer, mas de modo geral, o grossão, 80% vai ter esses traços de relacionamento muito forte. Terceira coisa que você precisa entender antes de ir para as estratégias é que quem não é visto não é lembrado. Você provavelmente, e você vai me contar aqui embaixo, vai escrever para mim se isso já aconteceu com você. Você já perdeu oportunidades para o Garganta de Ouro, né? O Garganta de Ouro é aquele teu colega que faz um Excel, mas vende como se tivesse revolucionado, tá? Provavelmente você já perdeu oportunidades para pessoas assim, porque elas vendem o trabalho que vocês fazem. E às vezes você é aquele carregador de piano que faz tudo, faz muito, entrega muito, mas entrega muito em silêncio, ninguém sabe teu nome. Então você precisa prestar atenção. Quem não é visto não é lembrado. Fechou esses 3 pontos? Vamos para as estratégias então. Vocês vão ver que as estratégias basicamente envolvem você aparecer, se relacionar e contribuir. Aniversariantes do mês, happy hour, almoço, café virtual, e-mails, grupos de WhatsApp, o terror de muitos profissionais.
Participe. Se existe, gente, na cultura, todos esses eventos, é porque é esperado que você participe, senão não existiria. Se não fosse importante para a empresa, esses eventos não existiriam. Se existe, é porque você deve participar. Se você pode participar, participe, tá? Interaja, pergunte, fale de projetos, entenda de onde vem a pessoa, como funciona a área dela. Basicamente, você vai se relacionar, não precisa ser falando de você, mas fazendo perguntas, se interessando, participe. Alguém foi promovido, foi mandado um e-mail, não precisa responder para todo mundo, responda para a pessoa, elogie, vibre, seja aquela pessoa disponível e aberta, porque isso vai te ajudar. Segunda dica, participe dos treinamentos que a empresa fornece, esteja presente, interaja com instrutores. Quanto mais pessoas você conhece, mais oportunidades você cria, tá? Outra coisa, participe de novos projetos. Vai ter um projeto de integração do sistema XPTO com a área tal, ninguém quer fazer. Faça você! Vai pra cima, não fique com aquele pensamento de que porque você agora não está recebendo a mais, aquilo não vale a pena. A gente, para ser promovido, tem que entregar um nível a mais, então vai lá, conhece as pessoas. Eu, com a minha cabeça, sou tão assim elaborada nessas questões que eu faria um trabalho excelente, no final ainda falaria: por favor, me recomenda no LinkedIn, porque eu sei que essas recomendações são ativas na nossa carreira. A gente vai ter um vídeo só sobre isso, tá? Vai lá, participa de novos projetos. Faça o que ninguém quer fazer, ocupe os espaços vazios, tenha oportunidade de integração com outras áreas, tenha oportunidade de integração com outros colegas, vai lá, dá a cara, participa. E por fim, se relacione com o RH. RH, infelizmente, na maior parte das empresas não é dono da caneta, mas influencia quem assina. Então, ao invés de você ter resistência com o RH, pense que o RH ele é seu defensor. Se o RH sabe o que você faz, sabe tudo que você entrega, ele vai te defender em um momento estratégico para a tua carreira. Vai por mim, se relacione com as pessoas de RH. E não se esqueça dessa tríade, tá? Apareça, se relacione e contribua. Ao invés de falar de você, contribua com o que você sabe. Compartilhe uma dica, ofereça ajuda, ofereça apoio, esteja presente, ensine algo que você sabe. Essa é a melhor forma de você aparecer, porque você aparece contribuindo com o outro. Conhece alguém técnico que tem horror de fazer relacionamento? Então já manda esse vídeo para essa pessoa. E se esse vídeo fez sentido para você, não deixe de se inscrever aqui no canal, porque cada semana vai ter vídeos com conteúdos similares a esse para te fazer acelerar. Beijos e até o próximo vídeo! Olha aí, você deve estar se perguntando assim, puxa vida, ela falou do mundo do trabalho, mas a gente não está falando de empreendimento? Então, duas coisinhas que são importantes terem faladas para vocês. Primeiro, lembra que eu falei para vocês que o seu projeto de vida também é um empreendimento. Então essas regras vão valer também para o mundo do trabalho, tá? Então a ideia do empreendimento também funciona. Desde a carreira que você escolhe, como você vai se especializar, então essas ideias elas estão relacionadas, tá certo? Então se o seu empreendimento é se tornar, por exemplo, o diretor de uma empresa, ou se tornar um advogado, um contador, você precisa estar focado nessa ideia do networking também. Agora, se a sua ideia é montar uma empresa mesmo, o que isso tem a ver? Ora, quando nós vamos montar um negócio, é importante que você saiba que existem feiras especializadas em diversas áreas. Digamos que você esteja se especializando, por exemplo, em música, não necessariamente ser músico, performer, né? Mas ser um cara que vai vender instrumentos musicais ou coisas do tipo. Existe aqui em São Paulo, por exemplo, a Expo Music, né? Para que as pessoas vão até lá? Para conhecer só novos produtos? Não, elas vão até lá para conhecer pessoas, né? Conhecer parceiros, né? Parceiros de negócio. Então, essas feiras, elas funcionam justamente para isso, para que as pessoas se conheçam, para que as pessoas te conheçam também. Outra forma também de fazer o networking é você procurar cursos voltados ao seu empreendimento também. Nesses cursos, normalmente, por exemplo, se você vai trabalhar com confeitaria, você pode fazer um curso lá de confeitaria, não necessariamente para poder aprender a confeitaria, mas para conhecer outras pessoas envolvidas nessa área também. Então, esses cursos também são muito importantes. Então, como funciona dentro de uma empresa, funciona também nas pessoas que estão montando empresas, para pessoas que estão construindo um empreendimento. Então, tudo isso funciona e funciona muito, muito, muito bem. Tá certo? Então,
pense sempre no networking. Esse networking vai servir para várias coisas. Primeiro, para você conhecer profissionais para te ajudar, para você conhecer novos e potenciais clientes e conhecer fornecedores que vão poder dar vantagens para você e te dar mais crédito por conhecer você. Você viu o que ela falou? A gente tem uma cultura, normalmente, de privilegiar as pessoas que nós conhecemos, né? Nós não vamos entregar na mão de uma pessoa que a gente não conhece valores, mercadorias e matéria-prima. Então, é importante que você faça esse networking também e você se torne conhecido. Outra forma de fazer um networking bacana no seu bairro, por exemplo, é você privilegiar e ajudar movimentos que acontecem no seu bairro, por exemplo. Festas das nações, quermesses de igreja, você colocar a faixa da sua empresa lá, estar presente nessas festas, como sendo um dos comerciantes locais é importante, o povo precisa te conhecer, tá certo? Então, faz parte sim, tem tudo a ver. Viu como eu consegui fazer uma relação muito clara a respeito do que ela falou com a ideia de quem está abrindo um negócio. Então, é muito parecido e é preciso estar focado nessa ideia aí também. Muito bem, aqui nós temos, pessoal, o nosso estudo de caso que fala, né, a empresa Sucesso é Aqui, foi um sonho idealizado por Marcos, residente em outro país com a pretensão de voltar ao Brasil e administrar seu próprio negócio. Eu vou pular aqui esse texto porque a gente já leu, você pode baixar esse material aqui, né, como a gente já leu várias vezes, né, então eu já vou partir para essa parte, né. Estudo de caso, Marcos não foi. Tá? Por que a gente vai escrever o que Marcos não foi? Porque a gente vai criar aqui um plano para salvar esse empreendimento dele, tá? Então o Marcos não foi cognitivo. Ele teve problemas, né, para aprender a tocar, a preencher notas fiscais, tá certo? Então ele se perdeu bastante aí na ideia, tá bom? Deixa eu ver o que mais que o Marcos não teve, né? O Marcos não foi realista, né? O Marcos ele não foi realista, porque ele quis montar aí uma empresa sem conhecer aí, né? Aquilo que ele estava montando, né? Entre outras coisas. Então, 2 pontos aí que nós podemos apontar aí para o Marcos. Ele não teve cognição, ele não agiu de forma cognitiva e ele também não foi realista. Então, é importante que ele percebesse isso aí, tá? O que mais que nós vamos falar agora? O empreendimento do Marcos não teve, tá? Ele não teve o quê, o empreendimento? Não teve visão a longo prazo, né? Tanto é que ele acabou com as reservas de dinheiro depois de 11 meses, né? Ele não fez um planejamento adequado, né? Ele não conhecia o público, né? Conhecia o público. Opa, público não, público, né? Peraí que eu vou apagar aqui. Escrevendo aqui rapidinho. Não conhecia o público. Muito bem, o que mais que ele precisava fazer? Ele não teve gestão financeira. Não teve gestão financeira. Muito bem. Veja, eu apontei aqui apenas 3 pontos, né? Eu apontei 2 pontos do Marcos e apontei 3 pontos do empreendimento dele. Você não precisa se limitar a isso. Você pode escrever aí no seu caderno, né? Aquilo que você localizou em relação a coisas que faltaram para o empreendimento e para o Marcos. Mas, gente, presta atenção. É preciso fazer essas anotações. Por que a gente precisa fazer essas anotações? Porque agora eu vou lançar uma pergunta para vocês. Olha lá. Há a possibilidade de salvar esse empreendimento do Marcos? Teria como dar uma volta por cima aí e fazer funcionar o empreendimento Sucesso é Aqui? Como que a gente pode salvar um empreendimento? Um empreendimento que tá à bancarrota, como o pessoal fala, né? Tá falido. Como que ele poderia fazer, né? Então, analisando esses pontos, né? O que mais que a gente poderia apontar? O que a gente poderia fazer para reerguer esse empreendimento? Será que é buscar produtos mais baratos para o público que ele está querendo oferecer? Note que ele montou a empresa dele longe do centro. Então, se ele está longe do centro, ele está mais próximo da periferia ali, talvez ele pudesse vender um produto mais barato, talvez ele poderia buscar aí uma solução de crédito em algum banco para poder reerguer agora de uma forma planejada para que isso desse certo.
Bom, a gente vai ficando por aqui, essa pergunta fica para você. Na próxima aula a gente vai fazer uma sistematização de tudo aquilo que nós falamos durante esse componente e eu espero você. Não esqueça de avaliar a nossa aula, avalia mesmo, fala o que você gostou, fala o que você não gostou, anote no seu caderno também os pontos relativos a networking. Então escreve lá, o que é networking? O que eu preciso para fazer um bom networking? Não esqueça, espero você na próxima aula. Um cheiro a todos. Tchau, tchau.